Olá, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Semana do Orçamento do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma ONG que está fazendo 42 anos. Na semana de comemoração do aniversário, a gente sempre faz um debate sobre orçamento e direitos para comemorar, né? E também para contar para as pessoas o trabalho que a gente faz em orçamento, né? A ideia hoje aqui é a gente bater um papo com alguns convidados e convidadas maravilhosos para quem for nos assistir o que é orçamento e direitos, numa linguagem mais acessível e mais fácil para a gente. Eu queria convidar, acho que a Juliane já até chamou aqui, eu vou ela para ficar aqui comigo. Juliane, você tá aí? Eu te mandei uma solicitação. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, querida? E você? Também por aqui estamos bem. Bem-vinda. Obrigada. Gente, a Juliana então uma das nossas convidadas. Hoje a gente vai ter a Juliane Furno, o Pedro Rossi, o Fábio Silva e a Márcia Mesquita para dialogar com a gente sobre orçamento, direitos, pandemia e desigualdades, né? A gente sabe aí que a pandemia tem impactado de forma diferente de os diversos grupos, né? As pessoas negras, principalmente as mulheres negras periféricas, os indígenas. Então, a gente vai conversar um pouquinho com os nossos convidados. Então, eu já vou abrir para a Juliane falar, mas antes eu vou apresentar ela, porque ela tem um super currículo. Ela é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e militante do Levante Popular da Juventude, que a gente ama. Ela tem um canal no YouTube, vão lá, já vou fazer igual os youtubers fazem. Gente, vai lá no canal Economia com Ju Furno, curte, segue, e ela faz uns vídeos lá para tornar mais acessível justamente o debate sobre economia. Não é isso, Juliane? E aí eu vou passar para você. Você vai ter 10 minutos para conversar com a gente. Fica bem à vontade, é um bate-papo. E o nosso tema, então, é orçamento, desigualdades e pandemia. A palavra está contigo. Quando der os 10 minutos, eu dou uma finalizadinha para você, tá bom? Tá bem, obrigada. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma alegria participar dessa prosa com um tema tão importante para a sociedade brasileira, especialmente para as mulheres, para a juventude, para os negros, para a classe trabalhadora de forma geral. O INESC é uma grande referência no campo dos estudos e da ação concreta nesse debate. É uma satisfação imensa ser convidada por esse instituto para contribuir aqui, embora o Pedro Rossi seja, sem dúvida, muito mais referência nesse tema do que eu. Mas então eu vou ensejar aqui alguns temas que depois ele pode aprofundar com mais qualidade, principalmente ali, propriamente dito, na dinâmica orçamentária. Mas talvez uma coisa de antemão seja importante explicitar para a gente conversar sobre o impacto da pandemia nos direitos sociais, na desigualdade também, como a proposta orçamentária, a forma do manejo da política fiscal tem aprofundado essa crise, levar em consideração que a economia brasileira ela já vem de uma forte crise que foi ensejada ali em 2015, 2016, que até hoje não cumpriu ali o seu desígnio, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista mais teórico, as crises elas têm uma função no capitalismo, ainda de um ponto de vista elas são endógenas do capitalismo, né? O capitalismo é um sistema necessariamente instável que leva à crise por diversas formas próprias da sua dinâmica de produção e reprodução, mas as crises em geral cumprem uma função importante, quer dizer, elas não são só uma anomalia, mas elas servem a alguns interesses, porque as crises, principalmente as crises econômicas, elas desorganizam a estrutura societária, né? Em grande medida elevam o desemprego, e quando se eleva o desemprego, se reduz o custo da força de trabalho.
porque os salários na sociedade capitalista de livre mercado, eles são tipo uma mercadoria qualquer, né? Eles têm o seu preço determinado lá na dinâmica da oferta e da procura. Então, em crises, quando aumenta o desemprego, né, tem muita gente demandando trabalho, tem pouca oferta de postos de trabalho aberta, então os salários tendem a ser reduzidos. Então, as crises, né, são endógenas e elas cumprem com essa tarefa de retomar o grau de acumulação das sociedades capitalistas num grau qualitativamente superior, principalmente reduzindo o custo salarial, que é um custo importante das empresas, e também, por outro lado, contribuindo num processo de centralização e concentração de capital, porque não só a mão de obra fica mais barato, mas as pequenas e médias empresas também tendem a ter o seu valor dirimido, né? As pequenas e médias empresas sofrem uma deflação no seu valor de mercado, né? Em grande medida não conseguem se sustentar e são compradas por um preço baixo por grandes empresas, o que tende a concentrar ainda mais a produção, quando não a desnacionalizar ainda a economia, porque essas empresas são compradas em geral por grandes empresas estrangeiras. Acontece que a crise ela nem tinha ainda cumprido o seu desígnio, né? A economia brasileira nem tinha ainda retomado o padrão de normalidade da acumulação, ainda que com baixos salários, ainda que com maior desigualdade, quando a gente é afetado, vamos dizer, pela crise do novo coronavírus. Então, aquela história de que estava tudo bem, né? O Paulo Guedes estava colocando a economia nos trilhos, o ajuste fiscal estava começando a dar resultados, é uma balela, porque, veja, tanto o último trimestre de 2019 já apontava desaceleração no crescimento, portanto, né, a gente já vinha de um crescimento bastante pífio ali, em torno de 1%, ele estava desacelerando, e no primeiro trimestre de 2020, ou seja, quando a gente pode acreditar aí no máximo 15 dias de pandemia, a economia já teve uma retração de 1,5%. Então, não estava tudo bem, né? A promessa do ajuste fiscal, a promessa do corte de direitos como uma forma de retomar a confiança e, com isso, retomar os investimentos e a geração de emprego tinha se mostrado insuficiente, e a economia entra numa nova crise que junta, na verdade, duas questões. Em primeiro lugar, a forma como o governo e a equipe econômica agiram nessa crise, que foi atrasando, em grande medida, executando um conjunto de políticas no âmbito fiscal muito reduzidas e tímidas para lidar com os efeitos da crise, e, por outro lado, pelo próprio aspecto sanitário, vamos dizer, né? A crise do novo coronavírus, pela necessidade científica, é bom afirmar, do isolamento social para reduzir o contágio como a única forma de reduzir a propagação do vírus, exigia que as pessoas não concretizassem o que é a própria natureza da economia, que é a compra e a venda de bens e de serviços. E isso impactou, sobretudo, os trabalhadores informais, os trabalhadores da base da pirâmide social, que já vinham crescendo muito, principalmente pós-reforma trabalhista de 2017. Então, diferentemente de outras crises, como a crise de 2015, de 14, 2015, que afetou principalmente o emprego formal, então os trabalhadores formais foram afetados e viraram, em grande medida, trabalhadores informais, essa crise teve uma particularidade que foi afetar, em primeiro lugar, os trabalhadores informais, aqueles que não tinham nenhuma proteção, que não estavam ali sobre a regulamentação, né, da carteira de trabalho ou de um tipo de vínculo mais protegido, né, salarial, laboral. E estes trabalhadores informais, principalmente aqueles por conta própria, que não têm CNPJ, né, que vendem água no semáforo, que vendem qualquer coisa na porta do colégio, ou que trabalham nos serviços, principalmente serviços pessoais, tipo manicure, cabeleireiro. Estes trabalhadores foram principalmente os mais impactados. E quem são estes trabalhadores? Principalmente as mulheres, a juventude e os negros. Quer dizer, é uma crise que, pela própria dinâmica sanitária, impacta, sobretudo, aqueles trabalhadores que precisam vender, né, a sua mercadoria ou seu serviço hoje para comer hoje de noite. Então, o governo deveria duplamente ter se preocupado com um conjunto de políticas protetivas, de recomposição da renda, de proteção do emprego, pelo próprio aspecto sanitário. Então, ao não ter feito uma política fiscal efetiva, né, de manutenção do emprego,
de aumento dos gastos públicos, de maior transferência de renda, ele aprofundou o que a própria dinâmica sanitária já aprofundou, levando em consideração que a economia brasileira já vinha de uma crise. E veja, se a gente não pode afirmar que crescimento econômico gera necessariamente redução das desigualdades sociais, né? Tá aí, por exemplo, a ditadura militar para mostrar que uma economia pode crescer muito, aprofundando as desigualdades. Por outro lado, quando uma economia, principalmente de caráter subdesenvolvido, como é a nossa, quando essas economias não crescem, ou seja, vem de uma crise que a gente perdeu em torno de 8% do PIB entre 2015 e 2016, e depois teve 3 anos consecutivos de crescimento em torno de 1%, ou seja, a gente estava na metade do caminho para recuperar o padrão de crescimento de 2014, esse tipo de comportamento, de crise seguido de semi-estagnação, ele necessariamente aprofunda as desigualdades sociais, porque ele impacta o nível de confiança da economia, impacta a capacidade de investimento, né, na linguagem dos economistas, porque a demanda interna está muito deteriorada e isso impacta, portanto, a geração de emprego, que impacta a possibilidade de aumento real dos salários pela dinâmica da redução do número de trabalhadores desempregados. Então, veja, é uma quantidade, né, de variáveis que casam para explicitar, ou que concorrem para explicar um momento de aprofundamento muito intenso das desigualdades sociais. Então, crises aprofundam as desigualdades sociais pela própria natureza da retração da atividade econômica. A crise do novo coronavírus, pelo impacto sanitário e a necessidade do isolamento, aprofundam as desigualdades na medida em que impactam os trabalhadores menos protegidos, e o conjunto das ações governamentais, que em grande medida favoreceram, num primeiro momento, a liquidez do setor financeiro, que é um elemento importante, mas que não foi tido como contrapartida que aquele recurso que ficou no caixa dos bancos, né? Vocês devem lembrar que a primeira ação do governo foi liberar em torno de 1,3 trilhões dos bancos comerciais que deixaram de depositar no Banco Central para ficarem nos seus caixas. Obviamente não era para ficar ali sobrando, era para ter sido emprestado a juros baixos, mas a ausência de contrapartida, que depois a gente descobriu na reunião aquela reunião ministerial fatídica, que nem era ausência de contrapartida, na verdade era um projeto. O Paulo Guedes disse com todas as letras que investir em empresas pequenas, ou seja, dar crédito a empresas pequenas, vai perder dinheiro nesse período. Está aí o Pedro Rossi. Mas, para finalizar e passar para ele, o conjunto também de regras fiscais que foram ensejadas, né, no Brasil, dos anos 90 para cá, a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, agora o teto de gastos, agora o que foi aprovado com a PEC emergencial, é um conjunto de regras fiscais que, vamos dizer, do ponto de vista mais geral, elas ajudam ou elas não contribuem para o crescimento econômico. E como eu falei, crescimento econômico é uma dimensão não suficiente, mas necessária para gerar emprego e, portanto, para reduzir as desigualdades sociais. Então, o arcabouço macroeconômico que a gente tem, né, desde a política cambial, a fiscal, passando ali pelas metas de inflação, é toda uma construção que vem do neoliberalismo dos anos 90, que impede que a economia brasileira cresça, porque tem uma série de amarras fiscais, principalmente, que impedem que o gasto público seja utilizado, submetido a um projeto de desenvolvimento que, especialmente em períodos de crise, demandam que o único agente, né, que tem capacidade de fazer um gasto autônomo, que é o Estado, possa fazê-lo e, com isso, dirimir ou atuar de forma anticíclica com essas crises que impactam a dinâmica própria do mercado. O orçamento brasileiro, nessas regras fiscais, eles, ao contrário de estimular e ser um elemento anticíclico que atue reduzindo as desigualdades sociais ou direitos sociais caberem no orçamento essencialmente amarrado e não ao contrário. Não são os direitos sociais que precisam caber e assim pensar que regras fiscais melhor se relacionam com a necessidade de garantir os direitos sociais, mas ao contrário, os direitos têm que se adaptar à própria dinâmica de uma economia capitalista que passa por flutuações cíclicas e a gente não pode ficar refém da capacidade arrecadatória da receita do Estado, porque passa por várias outras variáveis. Então, passo para o Pedro Rossi, que
provavelmente vai falar um pouco melhor, mas talvez o grande recado mais geral é que os direitos precisam caber e o Estado precisa exercer a sua função de via política econômica, atuar de forma anticíclica e garantir que o Brasil retome uma trajetória de crescimento, como eu falei, não como condição suficiente, mas necessária para executar um conjunto de políticas que vão na contramão do aumento das desigualdades que a gente tem assistido, que passa por crescimento, passa por distribuição de renda, passa por programas de geração de emprego, que é essencial para reduzir, né, a queda da renda como um elemento acentuado em períodos de desemprego, e ao reduzir o desemprego e valorizar os salários, também automaticamente, mesmo que do ponto de vista de uma política universal, também reduz desigualdades raciais e de gênero, porque as mulheres e os negros são os que mais estão na base da pirâmide social. Então, políticas de redução do desemprego e valorização dos salários tendem a reduzir essa desigualdade funcional da renda e aproximar o salário mínimo do salário médio. Uau! Obrigada, Juliane. Muitos elogios aqui para sua fala no chat. Depois a gente vai trazer as perguntas também. Bem-vindo, Pedro. Não sei se ele está me ouvindo. Eu já vou apresentá-lo. Gente, antes de apresentar o Pedro Rossi, só um lembrete. A Semana do Orçamento, ela já está rolando e eu lembrei na fala da Juliane, foi lançada uma nota técnica sobre orçamento secreto. Então, se vocês têm curiosidade de entender o que é esse tal orçamento secreto, vai lá no site do INESC, inesc.org.br. Teve também um curso para jornalistas que está online para quem quiser acessar. E amanhã também tem algumas novidades, depois eu falo sobre isso. Eu estou achando que a internet do Pedro está um pouco instável. Tá rodando assim a bolinha. Bom, então a gente pode fazer uma pergunta para a Juliane. Fazendo só um comentário, achei muito legal você trazer juventudes e desemprego, né? Porque depois, no segundo bloco, a gente vai contar com a presença de 2 jovens aqui, né? Que estão aí na caminhada também do ativismo e num diálogo sobre isso, né? O que é o trabalho para a juventude hoje, né? Que trabalho é esse? Que juventude que dá conta de acessar direitos trabalhistas, por exemplo, né? Você falou dos informais, então a gente vai ter um pouco disso aqui. Pergunta para você, dentro do cenário, do Wellington, obrigado, Wellington. Dentro do cenário econômico que o Brasil está hoje, qual seria a melhor opção para a retomada da economia na pós-crise pandêmica? E como a família de baixa renda deve se comportar diante disso? Bom, tem um cara que se chama Keynes, que é considerado o pai da macroeconomia, escreveu lá na década de 30, que ele dizia o seguinte: em períodos de normalidade econômica, a política monetária, né, o preço da moeda, a taxa de câmbio, tem uma função muito importante nas expectativas dos empresários para garantir ali um cenário de melhores condições para investimento. Mas em momentos de crise econômica, essa política monetária ela é quase inócua. Tanto é que a taxa de juros no Brasil teve num patamar extremamente baixo no último período. Isso não significou um aumento do investimento, por exemplo. Então, nesses períodos, a política monetária tem menos condições de soerguer a atividade econômica, recuperar o crescimento de médio e longo prazo, o que recai muito mais responsabilidade para a política fiscal, ou seja, nesse período é principalmente o gasto público, pela capacidade, pela característica do gasto feito pelo Estado ser um gasto autônomo, inclusive que pode ser feito à frente da própria demanda, que não só é o gasto do Estado de forma isolada, mas a característica que o gasto público tem de arrastar o gasto privado na sua esteira, o gasto público, ele constrói um conjunto de elementos que formam demanda para o setor privado, que atua nas suas próprias externalidades. Então, nesse período, o Estado aumentar o seu gasto público, seja na sua característica empresarial, então
fazendo um conjunto de obras que são importantes, que mobilizam setores importantes da economia, que em grande medida são intensivos em mão de obra, como é a construção civil, seja também no gasto de transferência direta, ou seja, na medida em que transfere renda para as famílias, via auxílio emergencial, qualquer outra política, ele também estimula, né, pelo que os economistas também chamam de maior propensão marginal a consumir, que nada mais significa que os trabalhadores mais pobres, eles não fazem poupança, ele não pega esse dinheiro e coloca embaixo do colchão. Não porque os mais pobres são gastões, consumistas, mas porque a gente tem um monte de necessidade de consumo imediato. Então, quando você transfere renda para os mais pobres, opera ali um alto multiplicador fiscal. R$ 1 transferido num programa social vai adicionar em torno de 1,25, 1,50, inclusive, em períodos de recessão, no PIB brasileiro, porque isso estimula a dinâmica interna, estimula o mercado interno, que, por consequência, estimula a indústria, que é muito ligada ao mercado interno, já que a gente não é exportador de manufaturas. Então, é necessário ter um projeto, né? Um projeto de médio, de curto e médio prazo, que, em primeiro lugar, recompõe a capacidade, né, da renda da população, incida sobre a capacidade de geração de emprego da economia e, no médio e longo prazo, construa condições para uma mudança na estrutura produtiva brasileira para que a economia seja menos vulnerável à flutuação cíclica internacional, que é típico de economias que são especializadas na produção de produtos primários, especialmente commodities. Então, o gasto público é muito importante e, de quebra, ele também ajuda a reduzir desigualdades sociais. Veja, o Brasil, inclusive, na comparação com os países da América Latina, é o país em que o gasto social, quando aplicado à renda total, mais diminui as desigualdades sociais. Então, quando você gasta em saúde, em educação, em assistência social, mesmo, né, que não seja um gasto direcionado, que seja um gasto numa política universal, você reduz substancialmente as desigualdades sociais. Acontece que depois, quando é aplicada a renda tributária, né, pela forma regressiva da tributação, esse potencial redutor das desigualdades, em grande medida, enfim, retirado, né, pela forma também da estrutura tributária regressiva. Inclusive, só para traduzir um pouco aí para a juventude, né, que está nos assistindo, Ju, vou te chamar de Ju, porque seu canal é Ju, né? Claro. Dizer assim, quando a nossa convidada está dizendo, né, que a carga é regressiva, que você injetando dinheiro, né, através, por exemplo, de um gasto social da transferência de renda, então, trocando em miúdos, a pessoa que recebe o Bolsa Família, por exemplo, ela vai comprar o pão, ela está pagando imposto. Então, ela não vê aquele imposto ali como é um imposto que você paga, né, com nome, né, um imposto de renda. Mas sempre que você compra um lápis, um pão, um leite, qualquer coisa, né, Juliane, você está pagando imposto. O INESC tem uma pesquisa de 2014 que, inclusive, demonstra que, proporcionalmente, as mulheres negras acabam mais sobrecarregadas com impostos, né? Acabam comprometendo mais de 30% da sua renda, né, que já é baixa, com impostos indiretos, né? Acho que isso é super importante. O Pedro não está conseguindo entrar, então eu acho que eu vou chamar o Fábio, porque o nosso papo aqui tem a ver, né? E aí a gente segue tentando, porque acho que cabem 4. Eu chamo o Fábio e o Pedro continua tentando. Quando ele chegar, a gente passa para ele, tá bom? Só um minutinho. Fábio, você tá aí? Tá. E aí teve um comentário aqui da Lívia que ela falou assim: então a Covid afetou mais as pessoas informais e mais pobres. Então, acredito que sim, né? A partir da fala da Juliana, é isso que a gente está entendendo, né? E o governo também, para não dizer outra coisa, foi muito tímido em tentar reverter esses processos, né? Fábio, bem-vindo! Gente. Oi, boa tarde. Oi. O Fábio, gente, ele é geógrafo, ele é integrante do projeto Juventudes nas Cidades, que também é conhecido como Fortalecendo o Corre, né? Então, Fábio, o que você está achando aí? O Fábio é morador aqui do Distrito Federal. O
que você está achando da fala da Juliane? O que você gostaria de comentar? Primeiro, licença para chegar na casa de vocês aí, com muita felicidade, alegria aqui, compartilhando um pouquinho das coisas, né, que me vêm aqui a partir da fala, né, da Ju, e também da minha vivência. Primeiro, falar sobre orçamento público e falar sobre economia, muitas vezes assusta as pessoas, sabe? Não vamos discutir economia, não vamos discutir religião, não vamos discutir essas pautas, né? Mas mal sabe que no dia a dia é o que mais a gente faz, assim, o quanto isso reverbera na nossa vivência, assim. Eu sou de periferia, eu moro aqui em Brasília, né, numa região periférica, a uns 13 quilômetros do Congresso, assim, então é muito próximo, a desigualdade é gritante e ela fala, né? E pensando em como que a economia do Brasil, né, assim, e como que a gente está muito amarrado a, ao fiscal, né? Vamos pensar assim que a nossa economia tem que ter regrinhas, né? Os tetos. Então, a definição do teto, a definição disso, e parece que é uma verdade absoluta, né? Que a gente não tem dinheiro para a educação, que a gente não tem dinheiro para saúde, que a gente não tem dinheiro. Mas, na verdade, isso é uma narrativa, né? E uma narrativa que muitas vezes é vista como verdadeira e única. Não, mas na verdade, é um tipo de pensar assim, a economia e pensar como que a gente organiza uma sociedade. E aí, quando a gente chega na juventude, assim, gente, bens a Deus, assim, a juventude está passando por vários desafios, assim. Eu penso que muitas vezes a juventude está focada muito em sobreviver, assim, a palavra é sobreviver mesmo. E nesse modus operandi de sobrevivência, não abre tanto espaço para planos futuros. Então, para organizar a vida, a vivência das pessoas, desse grupo, né, tão heterogêneo, não tem esse espaço do sonhar. Uma coisa importante também pontuar assim, a taxa de desemprego, né, como já foi comentado pela Ju, também da informalidade. Então, já tinha um público, quando a gente pensa na periferia, nas pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, mulheres, já tinha um grande grau de informalidade. E aí, com a pandemia, né, isso se agravou. E tem aquela coisinha, os neném, que seriam os jovens que não querem estudar e nem trabalhar. Para mim é uma nomenclatura muito rasa, que não contempla a complexidade do que é o Brasil e do que é o contexto econômico, político e social que nós estamos inseridos. Não é como se fosse um dado que fosse concreto por si, né? Que é, vamos lá, são pessoas que não querem estudar nem trabalhar, mas sim como que a sociedade está organizada para esse público não conseguir ter acesso a isso, né? Ou não se vislumbrar nesses espaços. Deixa eu ver, uma coisa que eu posso comentar também, pensando sobre esse novo tempo, assim, sobre tudo estar meio que online, né? Uma parte está online, a gente esquece que não é universal, né? O acesso à conectividade, o acesso à internet. E aí, recentemente, tinha um projeto, né? Que era para as escolas públicas, né, terem acesso à internet, que foi vetado pelo governo atual, né? Então, de novo, são escolhas que estão sendo feitas que nos atingem, assim, enquanto coletividade. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo esse tanto de questões, esse tanto de receios, o orçamento público não sendo voltado para as nossas necessidades enquanto pessoas, eu vejo também estratégias de populações, assim, a população não está parada, assim, eu não tenho essa visão que é muito cristalizada de que
as populações ficam paralisadas nessa situação. E eu vejo também quanto potência, assim, as comunidades se organizam para se auxiliarem, entidades, movimentos sociais, análises. Então, também uma tentativa aqui de traduzir, né, esses termos que às vezes são muito técnicos para uma linguagem mais acessível, um trabalho que a Ju faz, um trabalho que o Inesc faz, um trabalho que eu faço. Então, eu vejo o movimento, eu vejo que a gente está caminhando, assim, no meio desse caos, que a gente pensa que não é só no Brasil, não, é um caos que está instaurado globalmente, mas a gente sente de outro lugar aqui no Brasil, porque a gente está em um script que só Hollywood ou Bollywood pode contemplar o que a gente vivencia nesse Brasil. Então, vai muito também das nossas estratégias e do nosso modo de viver, assim, de procurar, a partir, né, desses limões, como diria Beyoncé e vários outros negócios, né, dos limões, fazer uma limonada. E é o que a gente, e o que a periferia, o que o povo preto, o que o povo indígena, o que as mulheres, o povo quilombola faz, assim. Não é só de sofrimento, não é só de dor, é de organização, é de eficiência, é de tecnologia, de ancestralidade. Tudo isso está envolto com a gente. Vamos tentar, né, organizar a nossa fala para, sim, criticar o governo, criticar a falta de investimento, criticar as desigualdades, mas sempre abrindo espaço para mostrar as potências e mostrar que a gente não está paralisado, para a gente não ficar com essa narrativa só pesada, assim, só tristeza. Esse é o meu intuito enquanto pessoa e é o que eu vibro, assim, de sempre a gente vai lá falar, sim, o orçamento público está horrível, assim, sim, o governo está com uma estratégia que gera muita morte. Sim, a gente consegue perceber isso, mas a gente não é imóvel, a gente não é uma múmia aí paralisada e a gente se movimenta na medida que a gente pode. E é muito bom ver que tem muita gente se movimentando, muito grupo, muitos movimentos, muitas comunidades se auxiliando. Essa é um pouquinho da minha fala final, assim, de lembrar que a gente vai para essa utopia prática. Então, o que seria? Seria a gente tem poder de sonhar. Eu acho que uma coisa que foi muito negada é esse sonho, é de conseguir vislumbrar outros cenários. Então, as coisas estão tão pesadas que as pessoas não conseguem nem no imaginário pensar outro cenário, outro panorama de se vivenciar aqui em Terra. Mas quando a gente consegue produzir isso aqui mentalmente e se movimentar para isso, a gente já faz um grande trabalho, que é falar que vocês não venceram, entendeu? Isso é um pouquinho da minha fala. Isso aí, Fábio. Obrigada, Fábio. Depois a gente vê se dá mais um tempinho para você comentar mais um pouco, né? Vamos então passar para o Pedro Rossi, para a gente tentar ouvi-lo. Pedro é economista, professor do Instituto de Economia da Unicamp, é autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil e co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia. Imagino que tenha muitos outros livros, mas aí já está fazendo a propaganda, faça mesmo. Vamos ler, gente. E vou passar para ti. Vamos lá. Vamos torcer para a internet nos ajudar. Você tem 10 minutos. Pedro, bem-vindo. Oi, Carmela, vocês me escutam? Sim. Você me escuta, Carmela? Sim, a gente te ouve. Vocês me ouvem, né? Então eu vou falar aqui, porque eu tô vendo tudo rodando aqui nesse Instagram e eu peço desculpa. Eu sou essa pessoa que ficou entrando e saindo desse negócio. Sabe que não tem problema nenhum dar aula, eu dou um curso com a Juliane também. Não tem problema nenhum de internet, de Zoom, de nada. Mas quando eu entro no Instagram, o Instagram
é um negócio contra mim. Eu já vi live importantíssima que eu filmei, deu tudo errado, foi uma vergonha. Mas, gente, eu queria agradecer esse Mas vai dar convite, certo. dizer que é uma satisfação muito grande estar do lado da Ju também, do Fábio, da Carmela. Tomara, eu espero que vocês estejam me ouvindo, senão eu fico falando sozinho aqui. Quem está me ouvindo, mas tudo bem. E a ideia aqui é dialogar com a Ju e com o Fábio sobre esse tema de orçamento da fala do Fábio e da ideia de que a gente tem que se apropriar desse discurso de orçamento público, que, aliás, é o que o INESC tem feito pioneiramente desde lá da década de 80, quando ninguém falava da relação entre orçamento e desigualdade, orçamento e direito, o INESC já falava. E eu acho que reivindicar esse debate sobre orçamento público e direitos, orçamento público e desigualdades, na verdade, é reivindicar a própria democracia. Agora acho que... Juliane, você também tá vendo ele parado? Tem que ser com as impressões aqui. Isso. Caiu novamente. Poxa, Falando a gente em vai internet continuar tentando. precária. Pois é, a gente precisa falar de direito à internet, né? Cadê Então, o e o Plano Fábio Nacional fez de Banda referência Larga? ao PL que o Bolsonaro vetou da universalização com recurso público da internet nas escolas públicas, né? O que eu diria, inclusive, que é um crime aos direitos humanos, levando em consideração o papel da internet na educação, né? Que não só foi protagonista na crise, mas que vai ser uma das transformações que veio para ficar, né? É uma lástima. Olha, e voltou. Vai lá, Pedro, continua da onde você estava, não vamos perder tempo. Vai lá. Eu fiquei falando sozinho aqui um tempão, eu acho. Mas Não, tudo bem. você dizia que que gostou muito do que o Fábio falou, de apropriar o discurso, o orçamento é democracia, vai daí. Exatamente, né? O orçamento é escolher as hierarquias que a sociedade tem, é escolher as decisões do que a gente quer fazer coletivamente, são decisões coletivas. Então, de quem que eu vou taxar, para quem que eu vou transferir. Toda decisão relativa ao orçamento público é uma decisão distributiva, de certa maneira. É muito difícil pensar numa política que seja neutra do ponto de vista distributivo. Talvez um gasto público com uma campanha de vacinação seja uma política neutra, que todo mundo mais ou menos se beneficie. Mas quando eu falo do Bolsa Família, por exemplo, parte da população que recebe o Bolsa Família se beneficia mais. Quando eu falo do gasto com juros, é uma parte da população mais rica que se beneficia mais. Quando eu falo do Estado construindo uma ponte na cidade X, são as pessoas que passam pela ponte ou as pessoas que consomem bens e serviços que de alguma maneira passaram por aquela ponte que vão se beneficiar. Então, todo gasto público, ele é distributivo. E, evidentemente, toda arrecadação pública, todo o imposto é redistributivo. Se eu for taxar as grandes fortunas, é uma decisão social sobre de onde tirar o dinheiro. Se eu for taxar os bens e serviços que uma população mais pobre consome, eu estou financiando em cima dos mais pobres. Eu estou tomando uma decisão social que ela aumenta a desigualdade social. E o caso brasileiro, a gente resolveu, lá na Constituição de 88, construir um estado de bem-estar social no Brasil ao longo do tempo. Só que a gente não resolveu muito bem como financiar isso aí. Então tá lá a saúde, a educação, o artigo 6º da Constituição, que é um artigo muito bonito. Só que aí a gente foi financiando essa ampliação de serviços que precariamente foi acontecendo de uma maneira muito ruim, principalmente em cima dos mais pobres. Então o INESC fez um estudo, por exemplo, que mostra que quem mais paga imposto no Brasil, relativamente à sua renda, são os mais pobres, em particular as mulheres, e as mulheres negras. Veja como o orçamento público
a tributação pode ser parte de uma estrutura que reproduz o racismo estrutural, que reproduz o machismo. Veja como a Emenda Constitucional 95, cortar gastos, pode ampliar desigualdades, e as desigualdades verticais de renda e as desigualdades horizontais de grupos sociais de uma maneira enorme. Quem é que cuida da criança quando não tem creche numa sociedade machista que nem a brasileira? Ou do idoso quando não tem vaga no hospital? Então, quando a gente corta um gasto social, a gente prejudica uma parcela da população que relativamente à renda tem menos renda e uma parcela da população que tem gênero, que tem raça. Então, são questões que dizem respeito a todos nós e dizem respeito à forma como a sociedade organiza os seus recursos. Então, isso não tem nada de técnico, isso é político. A gente não pode deixar os economistas da vida, e eu sou economista, então posso falar mal dos economistas, dizerem que acabou o dinheiro, dizerem que o orçamento público é igual a uma casa, né? Às vezes usando metáforas machistas. O orçamento doméstico é completamente diferente do orçamento público, né? O orçamento doméstico tem uma lógica, o orçamento outra. O setor público tem que fazer o contrário das famílias. Nos momentos de crise, quando as famílias apertam o cinto por motivos óbvios e as empresas também param de investir, o setor público tem que gastar. Eu estou vendo a rodinha girando de novo, eu acho que eu vou cair em algum momento, Carmela. Eu queria... dizer que é um prazer enorme a ampliar esse debate, articular, a trazer coisas novas, ou seja, tanto do ponto de vista da ação, ou seja, mobilizando a gente, mobilizando a juventude, mobilizando setores da sociedade, quanto do ponto de vista da formulação, ou seja, trazendo esses temas para uma linguagem mais interessante, trazendo questões fundamentais para tratar junto a autoridades, a representantes, a vereadores, a deputados. Então, eu acho fundamental essa iniciativa, esse envolvimento que o INESC tem com vários projetos. Eu estou olhando a Ju aqui, a Ju era do GT de Juventude do Projeto Brasil Popular, e eu nunca aceitei que ela não me queria no GT de Juventude porque Até caiu a conexão depois dessa barbaridade. Poxa, cortou bem na hora que ele ia contar uma história. Eita, deu uma falhadinha. Eu acho que tá todo mundo com a internet mais ou menos hoje, mas estamos conseguindo, gente. Ah, caiu. Volta, Pedro. Não vai embora, hein? Eu já vou te chamar de novo. Para você concluir. Peraí. Mas acho que ele já tinha terminado. Ele falou que te passava a palavra. Era. Porque a minha internet também parece que resolveu dar problema. Mas a gente segue. Quer dizer que, então, a Juliane não deixou ele participar do GT de Juventude. Porque ele é tão brilhante que ele tinha que ficar no GT de Economia. Porque ele é um ótimo economista. E aí eu não deixei ele migrar do GT de Economia para o GT de Juventude no Projeto Brasil. Sabe, a decisão é minha. Muito bem. E deixa a juventude também atuar, né, Ju? Olha a nossa juventude aí. Chegou a Márcia Mesquita. Ela é do Projeto Onda, Adolescentes Protagonistas.
que acontece aqui no Distrito Federal, em várias escolas, no sistema socioeducativo. Márcia, bem-vinda. Obrigada por ter vindo para cá ficar com a gente. Sei que você está ligada desde o início, eu vi que você já estava aí. Conta pra gente o que você quer falar, comentar o que o pessoal falou. Vamos lá, a palavra está com você. Eu quero agradecer pelo convite e perguntar se estão me ouvindo direitinho. Sim. Sim. Então, eu quero agradecer pelo convite e comentar. Qual eu vendo aí o peito caindo toda hora. Eu fico imaginando um estudante assistindo uma aula desse jeito. Como ele vai conseguir aprender como informação se a cada 1 minuto a internet cai. Aí pede. Aí o povo fala que educação é prioridade, mas Costa falou uma lei que era para ajudar os estudantes, não foi aprovada. Que era uma coisa prioridade, ainda mais nessa pandemia. Como um estudante consegue assistir uma aula sem ter uma internet? Como os pais vão conseguir trabalhar sem ter uma creche para deixar os seus filhos? Então, quando fala em orçamento, nós, jovens e crianças, também tem que estar envolvido. Na minha opinião, isso tinha que ser uma coisa que tinha que aprender na escola, como conteúdo, mas chega lá, a gente vai ouvir falar sobre economia, é aquelas palavras super difíceis, que muitas vezes a gente nem entende. Só teve uma vez que a Chu falou, teve que ser traduzido para nós, para a gente entender o que foi. Então, acho que só queria falar basicamente isso, chamar a atenção, orçamento para nós, crianças e adolescentes também, e ter isso como conteúdo, né? De disciplinar na escola. Márcia, quantos anos você tem? Conta pra gente. Eu nem me apresentei, né, gente? Tô nervosa. Eu sou a Márcia, tenho 20 anos e moro no Paranoá Park. Que é aqui no Distrito Federal. Muito bem, Márcia. Super importante isso que você falou, então, né? Que é isso. Como é que um estudante sem acesso à internet, ela usou o exemplo do Pedro aí, ó, de que fica cortando, né? Como é que aprende dessa forma, como os direitos são negados, né? O Pedro, infelizmente, não vai conseguir voltar mais para nossa live. Eu vou passar para a Juliane fazer um último comentário dela, mas vou chamar o Fábio para ficar aqui com a gente, já que pode ficar 4, né? E aí a gente vai ouvir o comentário final de todo mundo. Juliane, você quer começar? 2 minutinhos? 2 minutinhos, meu Deus. Bom, eu acho que... Ou um pouco mais. Normalmente sou eu a pessoa que passa as maiores vergonhas nacionais em lives, porque a minha internet é muito ruim. Hoje eu não sei, Deus está me ajudando aqui, estou me mantendo firme. Eu acho que o Fábio e a Márcia falaram coisas muito interessantes. E veja, a pandemia, ela com certeza, né, uma das principais marcas que ela vai deixar é essa herança na desigualdade educacional, que vai impactar sensivelmente, já está impactando a juventude, que hoje é juventude, e os adolescentes que vão se tornar jovens loguinho mais. Veja, porque o Brasil, nos últimos governos progressistas, ele, né, em que pese também a timidez de uma série de políticas que podiam ter sido muito mais enfáticas,
ele rompeu com uma das coisas que era um monopólio de reprodução das desigualdades, um monopólio da reprodução do status de classe social, que era o acesso à universidade, especialmente à universidade pública. Então, dá para dizer que o conjunto de políticas elaboradas nos últimos 20 anos romperam ou colocaram uma cunha no que a gente chama de mobilidade geracional ascendente. Ou seja, aconteceu na minha família, deve ter acontecido na do Fábio também, vai acontecer na da Márcia, que nós somos os primeiros membros da família que vieram de escola pública e entraram em universidade. Eu sou a primeira da minha família que trilhei essa trajetória. Veja, isso contou com um conjunto de políticas próprias para a juventude, né? Principalmente no campo educacional. Então, o fato das universidades terem se expandido foi um elemento importante. O ensino médio teve uma certa universalização, com mais verbas para a saúde, para verbas para a educação. Teve o FIES, teve o ProUni, teve as ações afirmativas, ou seja, uma série de políticas educacionais. Mas, em conjunto com isso, teve um outro elemento muito importante, que é a melhoria das condições econômicas, em termos gerais, possibilitou que os nossos pais, trabalhadores, assalariados, na medida em que reduziu o desemprego, aumentou o seu salário médio. Então, os nossos pais puderam dispor de uma estrutura em que a gente não precisou trabalhar muito cedo. Eu não precisei trabalhar adolescente, eu fui trabalhar depois de ingressar na universidade. Então, eles puderam financiar a nossa inatividade. Eu fiz o ensino médio todo não trabalhando. E isso me possibilitou disputar uma vaga numa universidade pública e entrar. Então, o que está acontecendo agora? Não é só o desmante das políticas educacionais, que por si só já é um problema para a mobilidade social ascendente, né, geracional. Mas a economia em frangalhos faz com que as famílias não possam mais sustentar aquele jovem. E aquele jovem tenha que procurar trabalho muito cedo, e isso impede que ele possa disputar uma melhor vaga de uma universidade, o que vai impedir que a família dele possa também ter uma possibilidade de ascensão geracional no futuro. Então, isso é um elemento muito importante. O desemprego, que o Fábio fez referência dos jovens, que está em 26%, em grande medida tem como responsabilidade não o fato dos jovens terem ficado desempregados. Não é que a taxa de desemprego aumentou porque muitos jovens ficaram desempregados e foram mandados embora. Isso também aconteceu. Mas, principalmente, aumentou o desemprego porque os jovens passaram a procurar trabalho. E antes eles não procuravam trabalho, porque eles podiam só estudar. Então, veja que tragédia é isso para a geração futura. É os jovens pressionando o mercado de trabalho. Com isso, eles rebaixam as condições deles, mas também rebaixam os pais deles. Porque quanto mais gente procurando trabalho, mais rebaixa as condições salariais. E isso dificulta que eles possam se dedicar aos estudos, isso dificulta que eles entrem nas universidades, somando a isso uma educação. Em frangalhos, isso vai dificultar que os nossos filhos possam ter uma trajetória de ingresso no ensino superior, assim como a gente teve. Então, é bastante problemático o que a gente está vivendo. E a internet, a falta da internet, nesse momento que mostra a importância dos estudos online, dos cursos, das lives, como forma de complementação do estudo, coroa um pouco o processo que levou à evasão de 4 milhões de estudantes na pandemia, que agora talvez não retornem às aulas. E o que o governo nos oferece? Nada. Não oferece universidade, não oferece acompanhamento, e a única política que ele oferece para a juventude é emprego escravizado, é emprego sem direito, é a carteira de trabalho verde e amarelo, em que a juventude vai ser ainda mais precarizada e nem vai poder se aposentar, provavelmente, porque a reforma da Previdência exige 49 anos de trabalho no emprego formal, uma coisa que a gente não conhece, porque a juventude não teve carteira de trabalho assinada. Então, é um cenário bastante dramático. Queria ser otimista, mas está um pouco difícil. Obrigada, Juliane. Vamos nos organizar, vamos à luta, né? Você falou dos precarizados aí, né? Veja a exploração, que nível chegou, né? Dos entregadores de aplicativo. É uma coisa absurda, né? A pessoa trabalha 15 horas por dia, às vezes não tem moto, vai de bicicleta. Isso está aumentando a questão de problema de saúde. Recebe R$ 5 por entrega. E estão se organizando, né? A gente tem que se inspirar neles, no Levante Popular da Juventude, no Onda, no Corre, e vamos correr atrás, né?
Márcia, eu vou passar para você fazer um comentário final, querida, e depois a gente encerra com o Fábio. Tá bom. Ó, quero falar que nós temos que pensar também que a pandemia não vai ficar aí para sempre, né? Tem muitas coisas voltando ao normal, principalmente essa escola. Então, pensar também que a questão não é só o virtual, falando aí, chegar lá numa escola e ter uma estrutura para receber os alunos, né? Escola que eu estudava, tivemos que sair a peça porque estava correndo risco de cair. Então, vocês imaginam, os alunos voltaram numa pandemia, com uma escola que está quase caindo, sem ter um álcool gel, sem ter o distanciamento, porque lembro que na nova escola, o local era muito fechado, não ia estar para os alunos comer tudo lá. Mesmo que esteja metade dos alunos, fica cheio ainda. Então, a gente tem que pensar nisso. E foi também, acho falando sobre os trabalhos, pensando nas crianças trabalhando no semáforo, né? Também. E não vou falar que tá certo elas trabalhar, mas também é um meio delas sobreviver. Como o Pedro falou, trabalhar agora para poder comer à noite. Então, só puxar orelha do governo em relação a isso, né? Porque tem que ter. Tem o auxílio, tem. Mas o auxílio não ajuda. E ele não vai durar para sempre. Como muitas vezes a gente tem que. Aqui em casa, minha mãe recebe auxílio. Mas tem que pensar. Ou comer comida ou pagar as contas. E depois, o que eu faço? Então é isso. Márcia, muito obrigada. Você lembrou de uma coisa super importante. Como é que vai ser o retorno para a escola se não tem orçamento para investir mais na educação, né? Então, o teto de gastos nos trouxe a essa terrível realidade mesmo, né? Não tem investimento. E aí, que escola é essa que vai receber os alunos depois da pandemia? Parabéns, Márcia. Muita gente te elogiou aqui no chat. Suas fãs do Inés estão todas aqui também, falando com você, viu? Marcela, quem mais que falou aqui com ela? Thalita, tá todo mundo aqui te acompanhando. Márcia, super obrigada. Fábio, 2 minutinhos para você fazer o seu encerramento. Discussão boa, eu ficaria mais um tempinho aqui. Tá bom, vocês falando, eu escutando aqui, uma coisa muito boa, assim. Estou no meio de pessoas muito qualificadas, com falas muito boas, assim, que eu paro e falo, gente, que gente massa. Tem muita gente massa nesse mundo, assim, que tem vozes potentes. Então, estou aqui colocando isso aqui, né? Colocando para fora. É importante. É um tempo complexo mesmo. Eu não sou aquela pessoa que sou cego para todas as complexidades que a gente está inserido politicamente, economicamente, socialmente, os embates, a busca assim de colocar uma verdade única, assim, as fake news, o não confiar na ciência, como está tão forte assim, consigo perceber isso tudo, mas como eu disse, eu sou um idealista, uma pessoa que tem dentro de si muitos sonhos e acredito muito nas comunidades e na união do povo. Não sei que não é fácil, mas eu vejo assim. E pensar assim, só jogando uma pimenta assim no finalzinho. Gente, quem é de periferia, quem é preto, sim, tá horrível no governo Bolsonaro, mas nos outros governos também não era tão fácil. Da gente pensar que historicamente a gente está sempre se movimentando para conseguir, né, nossos direitos. Então, sempre é uma luta, mesmo em governos mais democráticos, assim, mais à la esquerda, né? Então, sim, reconheço tudo, mas sempre foi muito de luta. Então, a gente reconhece esse momento que está bem trágico para a gente,
mas a gente sabe que a gente tem força, assim, que a gente não tá sozinho e que se a gente entrar nessa onda de só sofrer, a gente não vai ficar bem, sabe? A gente não nesse mundo de se movimentar. Saúde mental, gente, isso é muito importante. Eu acho que a gente, depois que conseguir, né, sair dessa coisa de o que eu vou comer, né? Se eu vou conseguir estudar, que também seja uma coisa básica, né? A gente cuidar da nossa mente, desse interno. Acho que é isso que eu quero falar. Eu não tô Tá conseguindo sem ouvir. som, eu acho. Eita, esqueci de ligar o microfone. Obrigada, Fábio. Você trouxe uma reflexão ótima, que é essa da saúde mental, né? E é isso. Também é um tema que precisa de investimento público para que isso seja acessível para todo mundo, né? Muito obrigada a esse chamamento que você fez, a você estar aqui hoje com a gente. Fábio é querido Inés, que já está com a gente há muitos anos. E muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Juliane. Obrigada, Márcia. Obrigada, Pedro. Não está aqui com a gente, mas deu conta. E vão lá nas páginas do Inesc, aí nas coisas do Inesc, nas redes sociais, tem bastante conteúdo sobre orçamento com outras linguagens. Amanhã vai ser lançado um jogo que é bem voltado para juventude, adolescente, também falando de orçamento numa outra linguagem, uma linguagem de um quiz. Tem o jogo do ano passado, que deve estar no ar também. Se não tiver, a Carol vai brigar comigo. Mas, enfim, visitem lá as páginas do Inesc. Gente, obrigada. Uma ótima tarde para vocês. E vamos lá, vamos à luta. Tchau.